Olá pessoal, bom dia. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso segundo semestre. É com um sentimento assim de muita gratidão, né, e um pouco até de tristeza, né, que a gente começa esse segundo semestre de casa, né? A gente já queria que tivesse tudo normal, que a gente já tivesse retornado às atividades cotidianas, mas infelizmente a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Então vamos continuar, gente. Vamos continuar lutando de casa, né, com as armas que a gente tem, né, que é uma máscara, um álcool em gel, mas é o que o momento pede, né? Então vamos nos adaptar. Pessoal, então mais uma vez sejam muito bem-vindos a esse segundo semestre, né? Como é de praxe, logo após eu fazer uma avaliação, eu sempre gosto de trazer a correção, porque eu acho que ajuda muito vocês a fixarem o conteúdo, levando em conta que todo o conhecimento que vocês acumulam, ele é testado em uma prova, né? Daqui a 2 anos, vocês já estão... Daqui a 1 ano e meio, né? Vocês estarão fazendo o Enem, depois vestibulares, depois concursos e todas essas provas, né, já o nome já diz, é uma prova para ver se você tem aquele conhecimento, é feita através de questão. Então eu adoro fazer esse estudo direcionado através da resolução das questões também, né, que eu acho muito válido. Então eu trouxe a prova de vocês aqui, né, eu vou tentar ser bem breve porque eu já vi que vocês não gostam quando os vídeos ficam muito longos, né, mais do que 15 minutos vocês já saem do vídeo. Então, eu vou tentar ser breve, tá? Gente, sem muita enrolação, vamos logo aqui para a primeira questão. Obviamente não é a primeira questão, porque não tem uma ordem certa, né? Mas a primeira que saiu aqui. A arte, assim cosmopolita, assim universal, assim sintética, é evidente que nenhuma disciplina pode ser imposta, que não há de sentir tudo de todas as maneiras. Fernando Pessoa. Na frase em questão, se leva um pouco em consideração a grande variedade que a arte pode ter e apresentar. Dito isso, conclui-se que... O que é que você entendeu? Travou? Não, travou não. Deu uma congelada aqui. Quando tá ligado esse aplicativo de gravação, fica tudo mais complicado. Mas dá pra gente desenrolar, né? Então, deixa eu só relembrar aqui o finalzinho. Dito isso, conclui-se que, né? O que foi que você entendeu dessa citação, né? Vou até colocar minha canetinha aqui para ir riscando, tá? As alternativas, né, dessa primeira questão. O sentido de uma obra deve ser sempre imposto às pessoas. Olha só. Levando em conta que nem todos têm o conhecimento para tirar suas próprias conclusões. Quer dizer que sempre que alguém não souber alguma coisa, você tem que impor aquilo para ela, dizer, ó, você não sabe isso, mas é assim que se faz, é assim, fulano, é assim, ciclano. Não, né? Até isso na nossa vida é estranho, quanto mais para uma obra de arte, né? Então, letra A, descartada. Ficou grande aqui, não sei porquê. Deixa eu voltar, que é normal. Pronto. Essa letra A aqui, eu chamo de letra A porque por conta do costume, né? Mas a primeira alternativa aqui, né? Descartada. A arte por si próprio não consegue, olha só, não consegue passar a mensagem que quer, carecendo de uma explicação que venha junto da obra. Olha só, já pensou toda vez que você chega numa obra e de repente vem um baixinho ali, essa obra é isso e... Não, não existe isso, né? Simplesmente é totalmente inviável e até esquisito falar sobre isso, né? As obras devem sempre mudar de sentido ao longo dos anos, adaptando-se a uma nova realidade. Mas como a arte faria isso? Assim, é interessante ver uma questão que fala isso, né? Muitas pessoas marcaram até ela, mas só que isso para a vida real não vai funcionar, né? Não tem como ela funcionar. O processo criativo, próxima alternativa. O processo criativo de uma obra não leva em consideração o aspecto tempo. Leva sim, por conta justamente do anacronismo, né, que eu falei para vocês, de sempre observar uma obra colocando ela no período em que ela pertence, não no nosso período, né? O sentido de uma obra deve ser sempre imposto às pessoas. Ah, gente, estou vendo que alterou aqui porque eu mexi, né? Essa aqui já foi, né? Essa aqui eu já li, ela estava em primeiro. Gente, estou um pouquinho perdido, é porque eu troquei de celular, aí eu não peguei o feeling ainda certinho, tá? Mas já estou me adaptando.
Pronto, a arte por si só não consegue, essa aqui eu já li. A arte deve ser considerada... Opa, essa aqui é a nossa resposta, que estava lá na última alternativa. Era a única que faltava eu ler. A arte pode ser considerada universal e atemporal, atravessando os tempos, se fazendo... É assim, essa questão simplesmente resume que a arte não tem tempo. Ela foi feita agora, por exemplo, em 2020, mas ela pode ser observada em 2030, em 2040, em 2100, com perspectivas totalmente diferentes, vindo de outras temporalidades, né? Gente, ignorem os pequenos erros aqui, né? Essa primeira questão é porque eu estou me adaptando aqui a esse celular, estou meio perdido, confesso. Aí não vou ter tempo de editar, porque ó, já são 10 horas, né? Eu vou postar isso para vocês pela manhã. Então, sejam um pouquinho pacientes, tá? Próxima questão. Quais foram os aspectos utilizados por Leiban para analisar o movimento? Bom, os aspectos foram aquele que a gente tratou uma aula inteira só sobre isso, né? Fiz uma videoaula inteira para vocês só sobre isso. Então, deixa eu procurar, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Aqui está. Corpo, esforço, forma e espaço. Para quem está um pouco deslocado, volte a alguns vídeos aí aqui no canal, procure aí na playlist, deve ter a playlist do terceiro ano em algum lugar. Procure que você vai encontrar o vídeo que fala sobre corpo, esforço, espaço, forma, que a gente citou, a dançarina Ana Paula Botafogo. E assim, foi uma aula muito interessante, então quem quiser procurar, fique aí à vontade para dar uma olhadinha, que é muito interessante. Então não vou me prolongar muito não, para não ficar muito longo, né, como eu já falei anteriormente. Nosso corpo traz a expressão que vem de uma vida caracterizada pelas suas dimensões. O que isso quer dizer? É a nossa memória, vamos dizer assim, memória corporal, né? Vamos classificar dessa forma. Por exemplo, os nossos gestos, a nossa maneira de se comportar perante alguma situação, a nossa fisionomia quando a gente está triste, quando a gente está feliz, quando a gente está bravo. Então é muito interessante que a gente veja como isso influencia no nosso corpo. Então todas essas características podem ser consideradas como psicológica, afetiva e até cultural. Mas diz como assim, cultural? Diz, por exemplo, o pessoal no interior, não sei de onde, tem mania de fazer assim quando a pessoa se dá mal. Então é uma gesticulação cultural, né? Existem até outros gestos feios, né, que são culturais, eu acredito que você tenha lembrado aí na hora que eu falei, que é uma coisa cultural, né? Então vamos procurar a alternativa que fale sobre, deixa eu colocar aqui minha caneta, ela tá vermelha, eu quero ela verde. Só um segundo, pronto. Que fale de psicológica, afetiva e cultural. Vamos procurar uma alternativa nesse sentido. Por coincidência, já está bem na primeira, né? Que é aqui psicológica, afetiva e cultural. A outra fala de complexas, a outra fala de criativa e colaborativa e a outra fala de nenhuma das alternativas. Essa estava bem tranquila, né? Era só dar uma lidazinha com calma que dava para responder tranquilamente. Eu vou dar uma lidazinha bem rápida no enunciado, mas assim, depois vocês, se quiserem até pausar e ler com mais calma para poder entender melhor, né? Porque realmente eu já estou inteirado com o que as questões estão pedindo, né? Formado por Anitta, viu? Não é a Anitta, agora cantora, né? Que o nome da Anitta realmente nem é Anitta, né? É outro nome, né? Não sei o nome, mas podem pesquisar, que é outro nome. Formado por Anitta Malfatti, Tarsília do Amaral, Menotti Delpitia, Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade. Gente, não reparem a pronúncia dos nomes, tá? Depois vocês coloquem aí, pesquisem. E não tenham preguiça de pesquisar para aprender, não, tá? Se quer entender a pronúncia de algum nome, é porque eu estou fazendo um pouquinho na pressa, aí a gente às vezes acaba não fazendo do jeito que a gente realmente gosta de fazer, né? Que a gente quer fazer. Mas, deixando isso um pouco de lado, vamos adiante, né? Foram responsáveis, juntos aos outros artistas, pelo referencial ideológico e artístico da Semana da Arte Moderna de 1922, né, que revolucionou a arte no Brasil, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Dessa forma, organizaram as primeiras manifestações do modernismo no Brasil. O grupo em questão ficou conhecido como Grupo 25. Questão dada, era só partir para o abraço, mas não foi muito bem isso que aconteceu na prova não, né? Entretanto, alguns acertaram também, tá? Não estou generalizando.
Vamos procurar a alternativa que fala do grupo 2,5. Coincidentemente, já está novamente na primeira alternativa, mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Grupo pela Arte, Aliança dos Artistas, Unidos pela Arte, parece até o nome de escola de samba, e Grupo da Arte, né? Parece o nome de grupo de pagode, né? Gente, então vamos para a próxima questão. Essa tem um enunciado bem maior, né? Eu vou dar uma lida nele bem rapidinho, né? Então, se você quiser ver com mais calma, né? Você pause. Bom, vou até acertar aqui. Dá uma pausazinha aí. Pronto, deu tempo já de dar a pausa. Dá uma pausazinha aí e lê com mais paciência, né? Para você poder entender. O escritor Oswald de Andrade e sua esposa, a pintora Tarsila do Amaral, liberaram ideias de cunho político e social através de relevantes textos, como o Manifesto do Pau-Brasil, o Manifesto Antropofágico, ligados à concepção da arte moderna. Tarsila do Amaral criou a obra Abapuru, o que significa antropófago. Aliás, antropófago, né? Essa é a obra um ícone do modernismo brasileiro. Em sua composição apresenta a relação com os fundamentos da antropofagia. O destaque dessa pintura é uma figura humana com tons pastéis, né, os tons amarelados, sentada em um monte de tom verde. A técnica da exageração foi aplicada pela representação dessa figura, que apresenta como cabeça pequena, braços e mãos e pernas grandes. Nesse sentido, a obra tem plena relação com os fundamentos do movimento antropofágico. É aquela obra que tem, tipo assim, uma pessoa sentada com um pezão bem grandão, né? Com certeza vocês conseguiram lembrar dela só pela descrição, né? Que estava escrita aí, né? A antropofagia foi um movimento estético, já na primeira alternativa, né? Foi um movimento estético que surgiu na Europa e se espalhou pelo Brasil, né? Essa questão, deixa eu colocar até vermelho aqui para ficar diferente. Essa questão não faz tanto sentido porque não é um movimento tipicamente europeu, né? Apesar de não estar citado no texto, né? Não é uma coisa muito europeia, né? Então, a alternativa de número 1 já está descartada. Deixa eu até apagar aqui para não ficar muito poluído. A antropofagia foi um movimento de arte que surgiu nos Estados Unidos, influenciando a arte moderna. Mais uma vez, citando outra localidade que poderia ter surgido essa arte, né? Entretanto, é muito difícil dizer ao certo que tal movimento artístico surgiu, por exemplo, sei lá, a arte contemporânea surgiu só no Brasil, em 1930. É muito difícil colocar isso numa data, colocar isso numa região. Então, normalmente quando as questões abordam isso de maneira muito específica, elas estão querendo te pregar uma peça. Próxima alternativa. A antropofagia era uma técnica que representava todas as formas exageradamente grandes. Não eram todas as formas, né? Umas eram pequenas, outras eram grandes, né? Igual aquele quadro que tem da pessoa que tem um pezão, mas a cabeça é bem pequena. Então não são todos, né? A antropofagia foi um movimento que propunha, né, a incorporação e a transformação da brasileiridade das influências nessas obras de arte, né? Então, realmente foi isso. E por isso que a gente vê tantos brasileiros que lutaram muito por isso, né, por esse movimento, fizeram cartas, textos, livros e muitas coisas relacionadas a isso, né? Então, sem muita prolongação, a alternativa correta era a alternativa, para mim aqui é a 4, né? Mas para vocês era outra, né? Próxima questão. Essa questão era bem tranquila, né? Uma questão mais interpretativa mesmo. A imagem acima, né, que no caso aqui está abaixo, é um fragmento da pintura do teto da Capela Sistina, pintada por Michelangelo entre 1508 e 1512. Esse pintor, juntamente com outros artistas e pensadores, faz parte de um período da história que chamou de humanismo, né, que as pinturas muito humanizadas, né, figuras humanas também, eram muito comuns nessas obras. De acordo com a imagem, as características do humanismo, é correto concluir que... Não sei se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Consigo, né?
Essa imagem é muito popular, né? Muito famosa, né? Todo movimento que você vê relacionado à arte, você vai ver com certeza essa imagem citada em algum momento. Então vamos aqui para as alternativas, né? Essa questão é uma questão de concurso, tá? Eu coloquei aqui para a gente poder se aprofundar um pouco mais, que diz o seguinte: o homem é entendido como, na alternativa número 1, né? O homem é entendido como ser especial da criação divina, que age e reflete sobre a sua existência. Então, vamos prestar atenção um pouco aqui na obra, que é como aqui, se do lado, vou até arriscar, desse lado fosse o Criador e desse outro lado fosse a criatura criada. Então, tudo que viesse da criatura, indiretamente estava vindo do Criador, porque foi ele que criou. É como se você tivesse um filho e tudo que aquele indivíduo fizesse era feito seu, porque foi você que criou ele. Deu para entender a reflexão? É um pouco complexa? Mas se você ler com calma, pensar, interpretar, você vai conseguir entender tranquilamente. Então, a mais correta, né, é a alternativa que apareceu para mim aqui como a primeira, né? Que o ser humano é entendido como ser especial da criação divina, que age e reflete sobre a sua existência. Então, isso é o que a obra quis nos passar. Não é necessariamente o que a gente entendeu sobre ela, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem responder e respondam de acordo com a obra e não de acordo com o que você entendeu, a não ser que a questão peça, né? Nem vou ler as próximas para não ficar muito longo, tá, gente? Então, vamos adiantando, vamos correndo aqui contra o tempo. Carlos Drummond de Andrade acreditava que para criar era preciso apenas uma... gente, só um pequeno detalhe aqui que eu esqueci de falar com vocês. Existem algumas questões que estão aqui na nossa prova que foram elaboradas por vocês, viu? Por isso que eu pedi para você elaborar aquelas questões, que eu queria que vocês participassem da elaboração dessa prova, tá? Então, algumas questões aí foram feitas ou por você que está vendo agora ou por algum colega seu. Carlos Drummond de Andrade acreditava que para criar era preciso apenas a poesia escondida nas pequenas coisas da vida. Tendo isso como base, o que leva um artista a ser reconhecido, levando em conta que todos podem criar. Vou baixar aqui um pouco. Muito sucesso de um artista está relacionado com o dom que já nasceu com ele. Será, gente? Para ser artista é realmente só o dom que vai ter uma grande influência? Será que se você não se dedicar, se você não procurar aprender, esse dom não vai ser somente uma coisa que você poderia ter desenvolvido e não desenvolveu? Só um segundo. Então, apesar de fazer sentido essa alternativa número 1 aqui, ela se torna um pouco vaga, né? Porque não é realmente 100% correto, né, falar isso. Então, próxima alternativa. Esforço. Ele disse que tem que ter esforço. De nada adiantaria um dom tremendo, 100 anos de trabalho duro, batalhando para lapidar esse talento. Então, é muito interessante que a gente veja isso, porque, por exemplo, imagine você, às vezes você conhece alguém que tem o dom, por exemplo, de cantar, mas que simplesmente nunca cantou. Canta ali, cantarola quando vai tomar banho, mas nunca se preocupou em fazer uma aula de canto, em começar a tocar um instrumento, em se esforçar para aprender, para trabalhar aquele dom. E às vezes a pessoa que está fazendo sucesso com aquilo nem tem o dom, mas tem, sabe o quê? Esforço. Então essa questão era uma questão mais interpretativa do que realmente propriamente dito conteúdo, tá? Então vamos para a próxima. Nem vou ler as outras porque é só para ficar mais sintético o vídeo, tá? O termo impressionismo foi inicialmente usado pela crítica de modo pejorativo para se referir às pinturas. Pronto. Essa questão foi criada por um aluno, tá? Que diria o quê sobre essas obras, né? Muito, primeiramente, os artistas criticavam as obras impressionistas, né?
pela falta de contorno, né? Não haviam linhas que separavam uma coisa da outra, era tudo uma coisa mais trabalhada em sombras, trabalhada em tons, porque eles valorizavam realmente isso, né? Então, eles julgavam essa obra como se não tivessem sido terminadas, porque faltavam os contornos, como se elas não tivessem prontas, né? Então a gente tem aqui inacabadas. Era isso que eles diziam sobre essas obras, né? Eles diziam, essa obra é inacabada. Por quê? Porque falta a composição de contorno, falta uma texturização melhor, falta muita coisa ainda para que nós considerarmos essa obra como feita, né? Então, vamos aqui para a próxima. Eu não vou nem ficar comentando as outras não, para não ficar muito demorado, tá? Porque já estamos aqui com 17 minutos. Vocês têm uma preguiça de ver vídeo maior do que 15 minutos, que meu Deus. Então vamos correr. Assinale a alternativa que se refere ao impressionismo. Olha aí, continuando. É considerado como um produto realismo, naturalismo, no seu início do simbolismo e no externo. Não faz sentido, né? O mais importante é o instantâneo e único, tal como aparece no olho do observador. É interessante essa, né? Porque o movimento impressionista está muito ligado àquela transição de cores que tem do nascer do sol até o sol nascer, mas ainda faltava alguma coisinha para essa alternativa estar correta. O mais importante, aliás, a próxima alternativa, não relatar os objetos, mas sim as sensações e as emoções. Perfeito, né? Perfeito. Então, a alternativa número 1 está correta, a alternativa número 2 está correta, número 3 também está correto, vamos para a 4. Transfere o registro às reações externas para dar relações internas, né? O que é que você sentiu vendo aquilo, né? Então, ok também. Dessa forma, só sobrou a última alternativa, né? Que diz o seguinte: reproduz a realidade de maneira impessoal e minuciosa. Não é de maneira impessoal, não, é de maneira pessoal. O que é que eu estou vendo de acordo com a evolução daquela cor, com acordo com aquele pôr do sol, nascer do sol, o que é que eu estou vendo com aquilo, o que é que aquilo está me passando. Então não é impessoal, né? É muito pessoal. Então, próxima questão, acredito que seja a última. Bom, gente, essa aqui eu não vou ler ela toda para não ficar muito longo, né? Mas a alternativa correta era a que tratava aqui, ó, somente, ó, a número 2, que falou: Monet promovia a dissolução visual do mundo, das suas telas, e Degas voltou-se para um desenho estruturado na ação do espaço. A 3 também estava correta, que falou de Degas recorreu sem preconceitos à fotografia, e também a 4 estava correta. Cadê a 4? Aqui está a 4. Em Mulher Penteando o Cabelo, nota-se que a pose complexa, o movimento suspenso capturando pela etapa do esforço físico, da atenção de fazer aquele movimento, né? Então, a alternativa correta seria a alternativa que tivesse a 2, a 3 e a 4, que no caso aqui para mim apareceu como a última. Então, gente, é isso, né? Tentei deixar o mais breve possível, mas ainda mesmo assim ficou um pouquinho longo, porque querendo ou não tenho que comentar, né? Mas, assim, gente, aproveitando aqui o finalzinho do vídeo para fazer um pequeno comentário com quem tá aí ainda, né? Que eu sei que muitos simplesmente entram no vídeo, colocam o nome e saem, né? Às vezes até chegou uma pessoa que comentou para mim: professor, mas tem gente que não tá assistindo os vídeos. Minha gente, eu falo até para vocês, que eu sei que se você chegou aqui no final do vídeo é porque você está interessado. O seguinte, não se preocupem com as pessoas que não estão assistindo. Eu não me preocupo. Eu estou fazendo a minha parte, você faz a sua. Nós estamos batalhando para vencer a quarentena. E quem já se entregou, quem não está mais estudando, quem desistiu, obviamente não estou citando a todos porque muitos têm algum problema, alguma dificuldade, mas quem está são e saudável, que está se prejudicando só a si próprio. Então não se preocupem, né? Eu sei quem está assistindo, sim. Eu sei quem está aproveitando, sim. Então, espero, pessoal, que vocês estejam bem, que continuem em casa e que, acima de tudo, sejam pacientes, tá? Que esse período logo, logo vai passar. Então, gente, até a próxima, tá? Um abraço a todos.